Oi, gente, meu nome é Michele Diniz, eu congrego na Comunidade Evangélica Renovo. Esse vídeo é um ato de fé, porque eu acredito que a minha situação vai mudar. E essa mudança é promessa de Deus na minha vida, tá? O intuito de estar fazendo esse vídeo é para registrar o quanto Deus é bom e como, sendo obediente, eu vou alcançar o favor de Deus para minha vida, tá? Eu vou começar por partes, tá? Eu vou falar da minha desobediência e como eu cheguei até a minha atual situação. Eu era uma pessoa muito complexada, eu tinha um complexo de inferioridade, minha vida sempre foi assim, na minha infância, até entrar na minha adolescência, eu era muito complexada. Tinha vergonha de falar com as pessoas, e isso foi poldando a minha vida e eu fui perdendo várias oportunidades por isso, tá? Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a namorar. E aí eu comecei a namorar com um cara que ele era 7 anos mais velho do que eu. Então isso, ele, 7 anos mais velho, ele já tinha muito mais experiência e ele me manipulava, ele mandava em mim, então eu vivia em função dele, só que eu não entendia isso dessa maneira, até porque eu tinha 15 anos e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Tô falando do meu entendimento de hoje, mas na época eu não entendia dessa maneira. Então eu comecei a namorar com ele, eu namorei com ele durante 3 anos, e aí algumas coisas que aconteceram no namoro acabou fazendo com que eu não quisesse mais namorar com ele 3 anos depois, só que ele não aceitou. Ele começou a me agredir e aí cada dia que passava era mais difícil permanecer com ele, né? Até um dia que eu pulei do 2º andar e eu quebrei as minhas 2 pernas, tá? E aí uma série de coisas aconteceram e aí ele saiu da minha vida mesmo definitivamente e a misericórdia de Deus me manteve viva mais uma vez. Depois disso eu fiquei 5 anos sozinha, tá? Eu fiquei 5 anos sozinha, eu não conseguia me envolver com ninguém, de ter um relacionamento, várias pessoas queriam, várias pessoas gostavam de mim, queria manter um relacionamento comigo, só que eu não gostava de ninguém, gente. Eu não conseguia me envolver com ninguém, era bem difícil pra mim. E o meu complexo de inferioridade nesse tempo só tava se agravando mais. E eu não conseguia me envolver com ninguém assim. E nesse período desses 5 anos eu acabei engravidando. E a minha gravidez me deixou mais complexada ainda. Porque eu tinha uma vida que dependia de mim e eu não era responsável por mim mesma. Imagina mandar em alguém, cuidar de alguém. Então foi bem difícil pra mim. E nessa época eu também voltei a ir pra igreja. Na minha gestação eu voltei a ir pra igreja. Depois eu parei de novo. Depois eu voltei a ir pra igreja depois que meu filho nasceu. E assim foi várias vezes, fui indo e voltando de voltar a ir pra igreja. Depois desse tempo que eu voltei a ir para a igreja e eu tinha colocado no meu coração de que eu não ia me envolver mais com ninguém. Tipo, me envolver da maneira que eu me envolvia, que eu já estava acostumada a me envolver. Eu já tinha decidido que eu não ia me envolver com ninguém. Só que nesse período entrou alguém na minha vida e a gente conversava muito, ele entrou como um amigo, ele admirava eu ir para a igreja, ele achava legal isso, me respeitava, eu conversei com ele, passei a minha visão de que eu não queria me relacionar com ninguém, ele aceitou, começou a frequentar a igreja comigo também. E aí, quando eu vi, ele já tinha se envolvido na minha vida e a gente foi morar junto. Depois que a gente começou a morar junto, eu não conseguia mais ir pra igreja. Não foi uma coisa assim, não é da noite pro dia não, tá, gente? Foi acontecendo aos poucos. Quando eu vi, eu já não estava mais indo pra igreja, já não tinha mais aquele prazer de ir pra igreja. Então, quando meu filho estava com uns 2 anos de idade, eu ficava ensinando ele o que é certo e errado a se fazer. E ele falava muito palavrão, e eu fui questionar ele, né, que ele estava falando palavrão, e ele foi e falou pra mim que eu falava palavrão também. Então foi naquele dia que eu vi que eu era o espelho do meu filho. Então ele estava se espelhando em mim. Então o que eu fizesse, ele ia ter que fazer. Então se eu quisesse que ele fosse para a igreja, que ele fosse um homem de Deus, eu tinha que ser uma mulher de Deus, porque o meu filho, eu era o exemplo do meu filho. Então eu falei, vou voltar para a igreja, só que dessa vez eu vou fazer tudo diferente, eu vou ter que me envolver na igreja. Até porque naquela semana eu tinha escutado uma pregação onde falava que nós somos as ovelhas e que as ovelhas que ficam ao redor são mais fáceis de ser tragadas. Então quem está no centro é mais difícil. Então eu quis entrar no centro, eu quis me envolver, tá? E eu comecei a me envolver nessa parte da igreja. E aí eu fui conversar com o bispo da igreja, me aconselhar, e ele me aconselhou e ele abriu os meus olhos para muitas coisas que eu estava vivendo e que não era minha verdade, inclusive o meu relacionamento, né? Mas assim, tava muito cômodo para mim e tudo, mas
querendo ou não, a gente tinha muita indiferença, a gente brigava muito, ele não aceitava o meu filho, tinha toda uma confusão, a gente brigava demais, mas mesmo assim eu passava por cima de tudo porque eu tinha planejado aquilo, não sei, mas eu tava acomodada na verdade. Então, com o tempo, assim, eu não conseguia mais me envolver com ele, né? E aí eu conseguia me envolver mais com a igreja, comecei a fazer amigos. O que era mais difícil pra mim, gente, era, tipo, me relacionar com as pessoas, porque eu era muito tímida, eu tinha complexo de inferioridade, eu era a primeira a chegar, a última a chegar na igreja e a primeira a sair correndo, porque eu não conseguia falar com ninguém, com as pessoas. Então, conforme isso foi acontecendo na minha vida, o cara que eu estava não fazia mais sentido pra mim. Então eu não conseguia mais me envolver com ele, a gente brigava, não conseguia mais fazer as pazes, e a gente ficava muito brigado, e a gente não conseguia mais fazer as pazes. Até um dia que ele viu que a gente estava bastante tempo brigado e morando na mesma casa, e eu não fazia mais as pazes com ele, que ele veio me cobrar, e ele gritava comigo, ele me empurrava, né? Então ele pegou e um dia ele meio que surtou também de toda aquela situação. Eu entendo ele, não cobro, não julgo ele por isso. Ele me acordou, ele pegou os meus pés e me puxou da cama e me jogou no chão. Falou que eu não queria mais ter nada com ele, então era pra me sair da casa que a gente morava. Eu me senti completamente humilhada, como eu disse, eu tinha meu complexo e tudo que me limitava bastante. E eu peguei e saí de casa. Fui pra casa da minha líder, ela já tinha me convidado inúmeras vezes pra ficar lá, só que eu não tinha coragem. E eu fui pra lá. E quando meu irmão mais velho ficou sabendo que eu tava morando na casa da minha líder, ele me chamou pra ir morar com ele. E aí eu fui morar com meu irmão e com a minha cunhada, eles me ajudaram muito. E eu permaneci na igreja, tava trabalhando, resolvendo a minha vida. E aí eu morei aproximadamente uns 3 meses, né? E aí eu morei sozinha, aí eu vim morar sozinha aqui nessa casa. Assim que eu entrei nessa casa, eu senti a necessidade, né, de fazer esse vídeo. Deus falou pra mim que ia mudar minha situação. E eu senti a vontade de fazer esse vídeo para registrar esse momento difícil e de como minha vida ia mudar e como ia ser bom para a mudança. E eu queria que todos soubessem, assim, o máximo de pessoas que eu pudesse alcançar com esse vídeo. Só que eu não consegui fazer, gente. Não consegui fazer esse vídeo, eu acabei me perdendo no foco, várias coisas aconteceram nesse ano e tudo, né? E agora a dona da casa pediu a casa. Essa é a minha última semana aqui. Deus me trouxe a memória, a vontade de estar fazendo esse vídeo. E aí eu tô aqui fazendo esse vídeo para registrar esse momento, o que eu passei. E eu acredito que minha vida vai mudar assim da água pro vinho, tá? Eu tô aqui, o vídeo tá feito, eu tô pagando o preço. É pra honra e glória de Deus. Gente, vocês não têm ideia do tanto de vídeo que eu fiz até chegar esse vídeo aqui. Mas é pra honra e glória de Deus. E quem viver, verá a diferença aqui da minha vida a partir de agora. Tô assim, sentindo um alívio em estar terminando esse vídeo aqui pra vocês, porque foi bem difícil. E no final do vídeo eu vou deixar aí pra vocês um louvor que eu acredito que ele condiz com tudo que eu vivi a todos esses tempos. Todo esse tempo, eu não vou cancelar esse vídeo por causa desse erro, tá? Com todo esse tempo. E esse vídeo vai falar muito no coração de vocês, porque ele tem falado no meu, tá, gente? Eu agradeço vocês, eu peço que vocês orem por mim, que me apoiem e compartilhem. Obrigada, tchauzinho. De lutar por tudo que você sonhou. Não pare de lutar por tudo que você sonhou. Pois tudo que viveu foi construindo quem tu és. Mais forte, com outro olhar, com outra visão. Tudo coopera para o bem de quem ama Deus. Não pare de lutar por tudo que você sonhou.
tranquilo. Fica de pé, soldado. Se tô com ele, tô tranquilo, guerreiro que não se abate, estou na linha de frente, vou ganhar esse combate. O inimigo é ligeiro igual cachorro, ele late. Mas eu tenho um Deus enorme de sair com o resgate.